Biologia evolutiva de Giovan, sistema glandular ou simplesmente glândulas do corpo humano. Poderia ser de outros animais, mas vamos falar aqui do corpo humano. Então, nosso sistema glandular, ou nossas glândulas, podem ser classificadas em 3 tipos. Glândulas exócrinas, X, externo. Glândulas endócrinas e glândulas mistas. Tá? Então, vamos falar aqui alguns tipos de glândulas. Começar falando das glândulas exócrinas. Então, as glândulas exócrinas, elas podem ser aquelas que produzem também material para dentro do corpo. Exemplo, as salivares. Então, um tipo de glândulas exócrinas. Outro tipo de glândula produz a amilase salivar. Glândula exócrina. Exemplo, nós podemos citar as glândulas sudoríparas ou sudoríferas. Produzem suor. As glândulas apócrinas, aquelas que produzem glândulas do cheiro, então nas axilas, também na genitália. Essas são glândulas exócrinas. Écrinas são as glândulas que produzem o suor, que estão responsáveis pela temperatura do corpo. Tá? Também é externo. E em todos os mamíferos, mas vamos pegar o humano, glândulas mamárias, que são funcionais nas fêmeas. Nos machos não, porém em algumas espécies, por exemplo os caprinos, é comum os adultos, os machos, numa certa idade, começar a lactar. Outro exemplo de glândula exócrina é as glândulas sebáceas, que produzem teoricamente chamado sebo, mas na verdade são lipídios oleosos, distribuídos por parte do nosso corpo, inclusive no couro cabeludo. Tá? Também é outro tipo de glândula exócrina que existe no nosso corpo. Vamos para as glândulas endócrinas. Glândula endócrina, a tireoide. A tireoide ela produz lá no pescoço e produz 2 tipos de hormônios, chamados T3 e T4. Esses hormônios têm como papel, são lançados no sangue, de uma certa maneira, com o controle do corpo em tese com metabolismo. Mas não é bem como muita gente fala, não. A pessoa está com tireoidismo, está com hipotireoidismo. Tem o hiper, que é muito excesso de hormônio, e o hipo é baixa ou falta. Ele está engordando. Não, de fato, o que acontece ali muitas vezes, conversa com o médico, ele vai te dizer, está acontecendo uma retenção de líquido, ele está com inchaço. Tá? Outras são as paratireoides. Ela produz o para-hormônio, e esse hormônio tem uma importância que é regular a quantidade de cálcio na circulação sanguínea. Adrenais, ou também chamadas suprarrenais, produz a adrenalina, ficando em cima, fica junto ao rins, a parte acima do rins, colada com o rins. São um tipo de glândulas, também endócrina, lança diretamente a adrenalina no sangue. As chamadas gônadas. No caso feminino, ovários, glândulas pares, elas têm o papel de produzir a progesterona. A progesterona é o hormônio que vai formar as características primárias e secundárias na menina. Essa glândula, no caso, esse hormônio, a progesterona, é responsável por isso. Tá? Outros processos também, vão ficar aqui com esse processo. Detalhe. Cuidado que não é a definição do sexo. A definição do sexo é lá na fecundação. Se o espermatozoide for tipo X, nasce mulher. Se for tipo Y, nasce homem. Outro tipo de glândula gonadais, as gônadas, é o caso do testículo. O testículo produz outro hormônio que é a testosterona. Importância da testosterona. Definição das características primárias e secundárias no homem. Também outra glândula. Não só produz isso não, mas vamos pensar no tipo de hormônio. O caso de hormônio. Falar de 2 glândulas, são glândulas mistas. O pâncreas ele tem uma parte que produz glucagon. O papel disso é atuar diretamente no glicogênio, fica armazenado nos músculos e no fígado, para liberar um polissacarídeo, para liberar a glicose, quando baixa uma taxa de glicose no sangue, então esse papel. E a insulina, que tem um papel carreador, teoricamente, e levar até o citoplasma das células a glicose. Tanto que
Quem tem baixa de insulina, das consequências é diabetes. Ou pode ficar com uma hiperglicemia por algum motivo se você também consumir excesso de carboidratos. Isso acontece. Pode não ter patologia, pode ficar só num estágio, numa situação, tá? Então essa glândula é mista porque tem essa parte que é endócrina e tem a parte exócrina. Muita gente faz uma confusão de que achar que exócrina joga para fora. Não, não é para fora, não é para dentro, pode ser para dentro de uma cavidade. A parte exócrina do pâncreas, o que é que ele faz? Ele produz enzimas. Que enzimas? Enzimas digestivas. Enzimas como as proteases, amilases, algumas que vão atuar sobre carboidrato, protease sobre proteína. As lipases, que vão atuar sobre lipídios ou gordura, lança diretamente na cavidade intestinal, na parte intestinal. E outra glândula, que é a maior glândula do nosso corpo, que é mista, é o fígado. O fígado ele produz substâncias que lança diretamente na corrente sanguínea, tá bom? Controla, inclusive armazena colesterol, etc. Produz várias substâncias, mas produz também substâncias diferentes, que é o caso da bile, que lança diretamente numa estrutura, num órgão chamado vesícula biliar. Essa bile tem um papel emulsificante. O que é isso? Funciona como se fosse um detergente, é lançada na luz estomacal, no estômago, e vai atuar diretamente sobre lipídio, gordura. Então outra glândula importante é o fígado. O fígado ele metaboliza muita coisa, ele limpa, tem até a veia porta hepática que chega ao fígado, que ali o sangue passa pelo fígado, e o fígado ele pode sofrer também por vários processos, tá? Então uma glândula também. Bom, e uma glândula que eu não poderia deixar de falar, para poder falar a origem de todas as glândulas do corpo, é a hipófise. A hipófise, ela está na base do crânio, como eu falei, uma estrutura que é um osso, chamado de célula túrcica. E a hipófise é uma glândula pequena, equivalente a uma ervilha, um grão de ervilha, ainda lá, muito pequena. Ela tem um papel, além de produzir vários hormônios, como eu já falei aqui no canal, vários hormônios que ela produz, ela controla todos os demais hormônios que são produzidos nas demais glândulas. Tudo, inclusive, ela controla, inclusive, nossa fome, nossa sede, nossa vontade, nosso apetite, entre tantas outras, é controlada pela hipófise. A hipófise é chamada glândula mãe ou mestra, também alguns chamam pituitária. Esse nome já é pouco utilizado, não está errado, só que quase nada é utilizado. As glândulas, elas são formadas, nós temos 3 folhetos embrionários, ectoderme, a mesoderme e a endoderme, isso é a origem, lá quando começa a formar os folhetos, lá na fase embrionária, logo no início do desenvolvimento do ser humano. E no caso, as glândulas são formadas por tecido epitelial. Nós temos 4 tipos de tecido. Quais são esses tecidos? O tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, nossa pele, por exemplo, também tecido glandular. Você vai pegar em qualquer livro de histologia, qualquer parte de histologia, qualquer livro, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Nós temos outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Ele é de preenchimento, sustentação, de defesa, de reserva, entre outros. Por exemplo, os tecidos são conjuntivos. Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo, tecido conjuntivo propriamente dito, o sangue também, que é um tipo de tecido, também teoricamente, mas é do conjuntivo, é conjuntivo. Tecido muscular, são 3 tipos de músculos, nós possuímos. E, entendendo agora, eu falei do início, do tecido epitelial e do tecido neural, tecido nervoso. Detalhe, a glândula, a hipófise, é formada por 2 tipos de tecidos. Bem engraçado isso, né? Claro, ela é formada por 3 folhetos, vem dos 3 folhetos, mas é formada pelo tanto epitelial quanto neural. É extremamente importante. Bom, então o que eu quero aqui fechar com vocês para você ficar entendido? Nós temos, o pessoal chama de sistema endócrino ou sistema glandular. O sistema glandular absolutamente não é só endócrino, é exócrino também, quer dizer, joga coisa. E a gente chama de sistema, denominado de sistema glandular, mas vai além.
é mais de um sistema, a gente pode ser dividido, o sistema endócrino, o sistema exócrino, teoricamente, e o sistema hipófise hipotalâmico. Por quê? Porque na verdade nós temos a base do crânio, nós temos a glândula hipófise ligada logo ao hipotálamo, que está ligado ao sistema nervoso central, todo o sistema nervoso, que controla praticamente tudo que você possa imaginar. Tua fome, teu apetite, teu prazer, tua tristeza, sede, saciar, tá saciado, tudo que você pode se imaginar. Estou esquecendo só uma, tem uma glândula que eu sabia que eu estava esquecendo. É porque a gente tem que fazer um roteiro, vou só falar, glândula lacrimal. A glândula lacrimal, qual é o papel da lágrima, dessa glândula? Ou glândulas que estão nos olhos, na parte ocular. É produzir uma secreção, na verdade, pensar, é limpeza, é defesa, evitar micro-organismo, manter o olho com também. O pessoal diz, o olho está seco, olho de peixe. Muita gente fala isso. Na verdade, é dar essa estabilidade ao olho. Então, a lágrima é uma defesa, tá? Também. Eu acho que, teoricamente, eu não esqueci nenhuma das glândulas. Perguntar, querendo saber sobre nosso sistema glandular. Eu acho que eu aqui especifiquei tudo, não com detalhamento, que vai produzir como tudo. Mas, lembrando, todas essas glândulas funcionam de uma certa maneira em conexão direta, em harmonia com a hipófise. A hipófise é quem comanda tudo isso que a gente acabou aqui de relatar nesse vídeo. Então, era isso. Espero que você entenda. Se você tiver questionamento, claro que não entrei assim numa fase muito aprofundada, muito específica, só é você questionar abaixo. Aqui ficou o meu contato. Descrição do vídeo, pode comentar abaixo do vídeo à vontade, questionar à vontade. Esse é o papel nosso aqui no canal. É ser questionado mesmo.